Olá, eu sou o pastor José Luiz, mais uma vez com você, no nosso curso Como Estudar a Bíblia. Nós já estamos quase chegando ao final do curso e por isso eu queria fazer um lembrete a você, que você precisa praticar as coisas que a gente está estudando. Então volte nas aulas anteriores, faça os exercícios que a gente passou e o seu aproveitamento vai ser muito maior. Queria também te convidar a se inscrever no meu canal. Tá aí na descrição do vídeo vai estar também um link, você pode se inscrever lá, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre dois métodos de estudo bíblico muito gostosos de fazer, muito fáceis e muito proveitosos. Os dois que nós falamos na semana passada foram o sintético e o analítico, que são o principal meio da gente crescer no conhecimento da Bíblia. Para você estudar a Bíblia, aprender realmente a conhecê-la, a combinação do método sintético e do analítico, como a gente viu na semana passada, é excelente. Os dois métodos que eu vou dar para você hoje, eles são diferentes. Eles são muito interessantes, muito atrativos e muito úteis no dia a dia. Então a gente vai ver hoje o método biográfico e o método tópico. São dois métodos que são muito gostosos de fazer. As pessoas normalmente, até sem nenhuma orientação, sem nenhuma instrução, acabam usando esse tipo de método. Então hoje vamos falar isso com você e eu quero começar falando sobre o método tópico. O método tópico é aquele em que você escolhe um assunto para falar, para estudar, um tema. Você não vai estudar um versículo ou uma série de versículos, como a gente viu. Você não vai estudar o livro inteiro, como no método sintético. Você vai estudar um assunto, um tema. Então você parte de uma ideia ou até mesmo de uma palavra e você procura na Bíblia os versículos relativos àquele tema que você está estudando. Tá bom? Então nós vamos ver algumas vantagens desse tipo de uso, desse tipo de método e como você faz para desenvolver. Nesse método, uma das coisas mais importantes é você definir logo no início a amplitude do seu tópico. Se você escolher um tópico muito abrangente, de um assunto que tem muitos textos na Bíblia, você vai ficar perdido. Se for um tópico que tem poucos versículos, fica mais fácil, mas é importante a gente definir o tópico para que não fique muito difícil a gente fazer o estudo. Então, por exemplo, um estudo sobre a alegria na vida cristã no livro de Filipenses. É um tópico que está específico. Ele vai falar sobre alegria, mas não em toda a Bíblia. Ele escolheu definir no livro de Filipenses, alegria na vida cristã. Então, definiu um pouco. Né? Um exemplo ruim, se eu tentasse fazer, por exemplo, um estudo sobre o tópico amor em toda a Bíblia. Bom, a Bíblia inteira, de capa a capa, fala sobre o amor de Deus, sobre o amor entre os irmãos, enfim. Seria um tópico tão exagerado, tão exaustivo, que a gente nunca conseguiria terminar. E eu ouvi uma vez, não sei se em tom de brincadeira, espero que sim, que uma pessoa pregou sobre o tema Tudo sobre Deus, o Universo e outras coisas. Aí sim o tema ficou abrangente ao máximo e impossível de se tentar fazer um estudo desses, né? Então, defina a amplitude do tópico antes de qualquer outra coisa. Como em todo estudo bíblico, você vai passar por aqueles 4 passos da observação, interpretação, correlação e da aplicação. A diferença é que nesse você já começa pela correlação, ou seja, você precisa selecionar os textos em toda a Bíblia que você vai usar para o seu estudo, tá bem? Queria falar com você então sobre algumas vantagens do método de estudo tópico. Primeiro, ele te dá uma visão panorâmica de um assunto. Às vezes você estuda um assunto somente num contexto, mas não tem aquela visão panorâmica que você tem quando você estuda em toda a Bíblia. Então, estudar um tema e observá-lo em toda a Bíblia, observar como ele se desenvolve, vai te dar uma visão muito mais ampla e mais segura a respeito daquele assunto. Também é importante você usar o método tópico quando você é convidado para pregar, para dar um estudo em algum lugar sobre um tema. Às vezes alguém nos convida para falar sobre um assunto e aí você tem dificuldade de fugir do tópico, porque já te deram um tema e é sobre aquele tema que você precisa falar. Então, ele é muito útil quando você tem um tema já pré-determinado para falar. Também há momentos em que você sente que é importante falar de um assunto. Você percebe que no grupo inteiro que você lidera, ou na igreja, se você for um pastor, no grupo de jovens, enfim, há uma necessidade. E então você pode usar o método tópico para suprir aquela necessidade, desenvolver
um estudo amplo, abrangente, em toda a Bíblia, sobre aquele assunto que você sente que é tão necessário para as pessoas com quem você está lidando, as pessoas que você está liderando. Quero ver com você também alguns cuidados que a gente precisa ter num método tópico. Em primeiro lugar, como eu te falei, você precisa escolher um tópico que não seja muito abrangente, porque senão você vai ter uma centena de versículos para estudar e vai ficar difícil de desenvolver o seu estudo. Então, procure definir o tópico que você vai falar, que você vai estudar. É preciso escolher um tópico oportuno. Nos outros estudos, a gente estuda a Bíblia inteira, a gente estuda o que a Bíblia está dizendo, o que o capítulo está dizendo, o que o livro está dizendo. Nesse aqui é diferente. É você quem escolhe qual é o assunto sobre o qual você vai estudar. Então já começa a depender muito de você e não somente do que está escrito na Bíblia, ou seja, você quem vai definir se aquele assunto é importante ou não. E, infelizmente, eu já vi muitos casos em que um pastor, um líder, escolhe um tópico inoportuno, que não é adequado para aquele momento, não é? Então você precisa saber se você está escolhendo um tópico adequado para você fazer seu estudo. Outra coisa é que a gente precisa ter muito cuidado com a interpretação quando a gente faz um estudo tópico. Porque no estudo analítico, por exemplo, que nós vimos semana passada, você fica num texto só, num contexto só. Nesse, você vai passar por vários livros da Bíblia e vários contextos. E o fato de você usar tantos contextos diferentes pode dificultar a interpretação. Você estava num texto do Novo Testamento, por exemplo, e de repente você vai lá para um texto dos profetas. Muda a interpretação, é preciso observar essa mudança de contexto, tá bem? Então tenha mais cuidado na interpretação quando você estiver fazendo um estudo tópico. Bom, basicamente são esses os cuidados que você precisa ter. Agora, como é que a gente faz o estudo, né? Em primeiro lugar, como eu disse, você tem que escolher os versículos, você tem que procurá-los. Então, uma boa Bíblia de estudo, ou um aplicativo, um programa no computador, no celular, que você use para procurar os versículos com aquela palavra. Então, lembre-se que pode ser uma palavra ou pode ser uma ideia, né? Às vezes você procura um tema e existem várias palavras que estão relacionadas com aquele tema. Então você faz uma seleção dos versículos que você vai estudar. Essa é a primeira parte do seu estudo. Se você tiver um número muito grande de versículos, aí você vai ter que já eliminar alguns, você vai ter que escolher quais são os versículos mais importantes para o seu estudo, quais são aqueles com os quais você vai trabalhar. Porque dependendo do tema, pode ser que você tenha dezenas, centenas mesmo de versículos, né? Então você escolhe quais são os mais importantes. E aí já é uma tarefa séria, porque você pode acabar deixando de lado um versículo que não deveria ser deixado de lado, né? Então preste atenção nisso para que você tenha os versículos realmente que precisam estar no seu estudo. Depois de fazer essa seleção dos versículos, pegue cada um deles e transforme numa frase. Pode parecer um pouco difícil isso no começo, se você nunca fez, mas não é tão complicado não. Transforme cada versículo em uma afirmação. Nós chamamos isso de afirmação teológica. É uma declaração do que é que diz aquele versículo. Isso vai ajudar você a perceber quais são os versículos que devem ser agrupados. E aí já entramos na próxima fase do desenvolvimento do seu estudo. Você precisa pegar os versículos que são semelhantes e agrupá-los. Então pode ser que você tenha encontrado, por exemplo, 9 versículos sobre o tema que você está estudando. E aí você descobre que os primeiros 3 falam sobre a causa daquele problema. Os outros 3 ou 4 que falam sobre a solução. Você vai agrupá-los. Os versículos que falam sobre causa, você coloca juntos. Os versículos que falam sobre a solução, você coloca juntos, né? Então, quando você faz aquela afirmação teológica, como eu disse, transforma cada versículo numa ideia, fica mais fácil você perceber quais são as ideias semelhantes e quais são as ideias diferentes. Então, feito isso, você vai descobrir que o seu tema tem uma divisão em 3, 4, 5, talvez 7 temas. Provavelmente não mais do que isso. E você vai então agrupá-los. Aí você já tem quase que um estudo pronto. Você tem um tema, você tem o desenvolvimento dele, você tem a divisão desse tema em subtemas. Está quase tudo pronto para você fazer um esboço e pregar domingo que vem. Se bem que estamos em quarentena, nem domingo que vem você vai poder pregar. Mas você já está caminhando para ter um estudo pronto.
Se você for pregar ou não, você vai desenvolver da mesma maneira. Outra coisa importante nessa fase do estudo é você estabelecer, então, qual é a verdade central que você vai transmitir com aquele estudo. Qual é a síntese do estudo que você fez. Depois de estudar todos os versículos, separá-los em grupos, qual é a síntese do que você está estudando? E deixa eu explicar para você por que isso é tão importante. Se nem você souber dizer o que é que você estudou, quando você tentar transmitir esse estudo para alguém, as pessoas não vão entender, né? Muitas pessoas ficam dando voltas e não conseguem ir no centro do assunto porque nem elas mesmas chegaram a uma ideia central. E se ela não chegou numa ideia central, ela acaba divagando e saindo fora do assunto. Então, um dos objetivos de você fazer um estudo temático é, no final, você ter uma afirmação. Olha, eu estudei sobre ansiedade e o que a Bíblia diz é o seguinte. Você faz uma formulação, uma definição, em 2, 3 frases no máximo, o que é que a Bíblia diz sobre esse tema. Então, quando você chega nessa ideia central, nessa sua tese, quando você já tem o desenvolvimento em 3, 4, 5 temas, está quase tudo pronto. A partir daí, você vai procurar ilustrações, você vai procurar alguns argumentos bíblicos que você possa acrescentar e, basicamente, seu estudo está pronto. Se você for pregar, aí você acrescenta uma introdução e uma conclusão. Num estudo feito só para o seu conhecimento, você não precisa necessariamente incluir introdução e conclusão. Mas se você for pregar, isso se torna importante. Então, como eu disse, o método tópico é um método muito simples, muito fácil de fazer, precisa cuidado, porque, como eu disse, você vai usar textos de vários contextos, você precisa ter uma Bíblia de estudo ou um programa, um aplicativo para você procurar os textos relacionados àquele tema. Você provavelmente não vai lembrar de memória todos os que você precisaria usar, mas basicamente é isso. Você vai fazer um estudo sobre um tema, procurando os vários textos da Bíblia sobre aquele assunto. Agora a gente vai falar sobre o método biográfico. O método biográfico, ele é muito parecido com o tópico, só que em vez de estudar um tema, você vai estudar a vida de um personagem. E é um método muito interessante, muita gente gosta de estudar o método biográfico, porque a Bíblia tem personagens muito interessantes, né? Então, algumas vantagens de você fazer um estudo biográfico. O método biográfico pode ser muito interessante porque ele trata de personagens muito ricos. Os personagens bíblicos têm histórias fabulosas, maravilhosas, né? Grandes exemplos para nós. Então, você vai lidar com pessoas com uma história muito rica. Essa é a primeira vantagem de um estudo biográfico. A segunda vantagem é que esse estudo mostra os temas, as verdades bíblicas aplicadas na vida de pessoas comuns. E isso é uma grande bênção, você perceber que você não está teorizando sobre algum tema, você não está filosofando sobre algum tema, você vai estar estudando algo que uma pessoa como você, de carne e osso, que tem as suas lutas, viveu e experimentou. Então aqueles princípios são reais, são praticáveis. Essa é uma boa vantagem do método biográfico. Outra vantagem é que muitas pessoas se identificam com personagens, né? Você, quando estuda um personagem bíblico, isso às vezes cria uma identificação e você se inspira naquela pessoa. Talvez você mesmo possa se lembrar agora de algum personagem bíblico que você admira muito, que você procura se espelhar, né? Além de Jesus, obviamente, que é o nosso modelo em todas as coisas. Mas algumas pessoas gostam muito de Davi, outros de Paulo, outros os personagens femininos da Bíblia, muitas vidas sim, maravilhosas, como a história de Esther, de Noemi, Ruth. Enfim, você vai ter exemplos de pessoas reais que viveram grandes bênçãos de Deus. No estudo biográfico, a gente precisa ter alguns cuidados também. São poucos, são simples, mas é importante você prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, um personagem pode ter vários nomes. Vários personagens tiveram o seu nome mudado por Deus, ou às vezes o nome do personagem, em um momento se usa o nome hebraico, em outro momento o nome que foi usado em outra cultura. Então você precisa prestar atenção que um personagem pode ter vários nomes. Por outro lado, podem existir várias pessoas com o mesmo nome. Eu me lembro, por exemplo, que um dia eu estava falando sobre o livro de Judas, e uma pessoa me disse que nunca nem tinha lido esse livro, porque ele não queria ler o que um traidor falou. Na verdade, o escritor do livro de Judas não é o Judas
o traidor, é o Judas, irmão de Jesus. Então, 2, 3, 4 personagens podem ter o mesmo nome. Às vezes você está lá lendo um texto sobre José, existe o José do Egito, que você conhece, existe o José casado com Maria, pai de Jesus. Então, são personagens com o mesmo nome, mas são personagens diferentes. Então, preste atenção para você não se confundir. Outra coisa importante que a gente precisa prestar atenção, e muitas pessoas erram quando fazem um estudo biográfico, é que você precisa saber se aquilo que o personagem está fazendo é algo que é uma ordem de Deus, é algo que é um princípio eterno. Porque pode ser que aquilo que o personagem fez, a Bíblia apenas está contando a história, está dizendo que Davi fez de tal jeito, não quer dizer que seja certo, pode ser que naquele momento o personagem estivesse fazendo algo errado, ou algo que foi certo naquele momento, mas que não significa que eu deva fazer hoje. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso ter esse cuidado, e quando eu faço um estudo biográfico, eu sempre preciso saber se aquilo que o personagem está falando ou fazendo é algo que tem apoio no restante da Bíblia, ou se foi um momento particular dele que não deve ser transposto para a nossa vida hoje, né? Então, se uma pessoa mentiu, a Bíblia conta que ele mentiu, a Bíblia não está provando a mentira, ela está apenas relatando o que aconteceu. Se um personagem, por exemplo, lançou sortes para descobrir a vontade de Deus, isso não significa que a Bíblia ensina que você deva fazer isso. Você vai precisar fazer um estudo completo e descobrir se é assim que um crente cheio de Espírito no Novo Testamento deve fazer para descobrir a vontade de Deus. Ok? Então sempre procure entender se aquilo é normativo ou não, se é para a nossa vida ou não. Quais são os passos para a gente fazer um estudo biográfico? Muito parecido com o estudo que nós acabamos de ver, o estudo tópico. Então, primeira coisa, você vai definir um limite. Eu vou estudar a vida de um personagem inteira? Ou eu vou estudar uma parte da vida dele? Por exemplo, eu posso estudar a vida de Davi, mas eu posso também decidir estudar apenas o reinado de Davi. Seria uma maneira de eu limitar o estudo para que não fique tão extenso. Eu vou estudar a vida de Paulo, ou eu vou estudar uma viagem missionária feita por Paulo? Eu vou ter que definir, então, se eu limito ou não o estudo. Depois de definir os limites, você vai escolher os textos principais, vai fazer uma pesquisa, descobrir onde é que estão os relatos bíblicos sobre aquele personagem, vai fazer também uma análise de cada texto, procurar fazer aquelas afirmações teológicas que eu disse, para que a partir dessas afirmações teológicas você consiga desenvolver um esboço, ou seja, unir as partes iguais, separar as diferentes, para você formar um esboço, uma ordem, né, no seu estudo, tá bem? Por fim, o ideal é que você acrescente uma síntese da vida do personagem, ou seja, qual é a lição principal que nós aprendemos com esse personagem. Se você for pregar sobre esse estudo que você fez, por exemplo, essa vai ser a sua afirmação, a sua tese, a sua proposta. E é importante que as pessoas, ao ouvirem esse estudo, saibam exatamente o que é que você disse. Não adianta eles saberem um monte de informações sobre o personagem. Eles precisam saber qual é a mensagem de Deus para aquele dia. Por isso que é sempre importante a gente chegar numa verdade central, numa síntese. Depois você pode acrescentar uma introdução, uma conclusão, ilustrações, se você for preparar esse estudo para ensinar alguém ou para pregar. Mas é muito semelhante ao estudo temático, porque nós vamos ter que selecionar os textos primeiro para depois, então, fazer o estudo. Você pode também combinar os dois estudos. Você pode combinar um estudo temático com um biográfico. Eu posso estudar um tema na vida de um personagem. Por exemplo, eu posso estudar sobre o custo do discipulado na vida de Paulo. Eu vou fazer um estudo sobre o discipulado, mas em vez de procurar tudo que a Bíblia diz sobre o discipulado, eu vou limitar a um personagem que é o apóstolo Paulo. Então eu juntei o lado biográfico com o lado temático. Vou estudar um tema na vida de um personagem. E assim você consegue fazer um estudo diferenciado, né? Juntando o estudo biográfico com o estudo temático. São duas formas de se estudar muito interessantes, como eu falei. Muita gente gosta de estudar o método biográfico porque estuda a vida de personagens riquíssimos.
Muita gente gosta do estudo tópico, estudo temático, porque você pode escolher qualquer tema que você precise estudar e você vai descobrir que a Bíblia tem ensino sobre aquele assunto. Então, essas duas formas de se fazer um estudo são muito interessantes e muito parecidas. Elas começam com a seleção de vários versículos sobre o assunto e depois você então procura desenvolver um esboço, desenvolver qual é a ideia central que você retira dali. Se você tiver dúvidas, coloque nos comentários, eu vou procurar ajudar você a crescer no seu estudo bíblico. Mas nós já estamos quase chegando no final do nosso curso, temos mais uma aula semana que vem, onde eu vou mostrar alguns exemplos para que fique mais prático e você entenda a riqueza de cada tipo de estudo, tá bem? Tanto do estudo analítico e o sintético que nós vimos na aula passada, como o estudo biográfico e o estudo tópico que nós vimos na aula de hoje. Deus te abençoe, semana que vem nós continuamos.